Gálatas capítulo 3, versículo 26 até ao capítulo 4, versículo 7. Para aqueles que têm uma Bíblia, na versão Bíblia para Todos, a página é 1320. Página 1320. Gálatas 3, 26. Diz assim a palavra: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos ficar sentados. Vamos fazermos uma pausa no estudo dos 10 mandamentos que estamos a fazer. Retomaremos na próxima semana com o regresso do nosso pastor. Vamos até Gálatas, vamos ouvir o que Paulo tem a dizer àquela igreja, às igrejas daquela zona da Galácia, da Ásia Menor, acerca do que Cristo fez e do que isso implica para a vida deles. O Evangelho não é apenas necessário para entrarmos no reino de Deus, não é apenas necessário para sermos salvos. Ele é necessário para vivermos já como cidadãos desse reino. E uma das evidências desta verdade é o facto de Paulo estar a escrever para cristãos. Ele está a escrever sobre o Evangelho para as igrejas, para pessoas que já estão em Cristo. O Evangelho é tão importante no dia da nossa conversão como em todos os dias da nossa vida. Por isso pregamos a palavra todos os domingos. Além disso, o Evangelho é suficiente. Ele chega. O que Paulo estava a fazer quando ele escreveu esta carta aos Gálatas, ele estava a lutar contra a intenção de alguns cristãos judeus que queriam levar os novos cristãos que não eram judeus, que eram gentios de outros povos, a acrescentarem à fé deles rituais que eram próprios da lei dos judeus. Eles queriam convencer os novos convertidos a se circuncidarem, a terem leis acerca da sua dieta, a cumprirem outras leis cerimoniais. E o que Paulo estava a querer fazer, ele estava a querer lutar contra isso. Ele estava a dizer que nada pode ser acrescentado ao que Cristo fez. Aquilo que Cristo fez é suficiente. O Evangelho é suficiente. Portanto, nada pode ser, nem deve ser acrescentado ao que Cristo fez. E quando começamos a ler o texto, nós percebemos o centro da vida cristã, o centro da vida de um cristão é a sua filiação a Deus. É o facto de ele ser filho de Deus. Como diz no versículo, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O centro da vida cristã é o facto de nós, pela fé em Jesus, pertencermos agora à família de Deus. Podemos dizer, e é dito de uma maneira geral, que Deus é o Pai de todas as pessoas. Mas isto só pode ser dito de uma maneira muito geral, porque Deus é o Criador de todas as pessoas. Mas nós sabemos, e é isso que a palavra nos diz, apenas aqueles que colocam a sua fé em Jesus é que são verdadeiramente filhos espirituais de Deus. Pela fé no Filho de Deus, nós somos feitos filhos do próprio Deus. E esta é uma realidade que é presente. Paulo está a dizer, vocês já são filhos de Deus. É uma realidade que já está presente em nós. Não apenas uma realidade que nós esperamos no futuro. Ela já está
na nossa vida cristã. E Paulo vai continuar e ele vai dizer que nós estamos unidos a Jesus. Ele vai falar no batismo. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, Cristo vos revestistes, no versículo 7. Paulo não está a falar do batismo nas águas, ele está a usar a imagem do batismo, ele está a usar metaforicamente o batismo. O facto do cristão, pela fé, ser imerso, ser colocado, ser unido a Cristo. O facto do crente colocar a sua fé em Jesus, ele é unido a Cristo. Foi isso que nós presenciamos quando a Marta se batizou aqui. Aquilo que ela estava a fazer era um símbolo da união dela a Jesus, pela fé dela. O facto dela estar unida a Jesus na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Por isso é que Paulo vai usar esta imagem de sermos batizados em Cristo. E ele continua: nós estamos revestidos por Ele. Aqueles que estão unidos a Jesus estão revestidos. A imagem é de alguém que se veste com o próprio Cristo. As roupas que essa pessoa usa são o próprio Jesus. E deixem-me pegar nisto para mostrar que o texto ensina-nos algumas coisas. Assim como a roupa que nós usamos mostra, em alguma medida, quem nós somos ou o que nós fazemos. Por exemplo, se eu usar um uniforme, facilmente vão identificar o que é que eu faço, qual é a minha profissão, ou a que empresa é que eu pertenço. Assim como a roupa que usamos mostra quem nós somos, o que fazemos, até a classe social a que pertencemos, a nossa união com Cristo mostra que a nossa identidade está nele. Não está em nenhuma destas coisas, não está no facto de sermos homem ou mulher, não está no facto de eu trabalhar para aquela empresa ou para outra empresa, não está no facto de eu pertencer a este estatuto social ou ao outro, está no facto de nós termos a identidade em Jesus. E é curioso o apóstolo Paulo ir falar em revestimento, em roupa. Isto significa a nossa aceitação perante Deus. Quando o cristão está revestido por Cristo, ele é aceite por Deus. Reparem, qual é o primeiro episódio na Bíblia onde surge roupa? Onde Deus coloca roupa? Gênesis. Quando o homem peca, o homem descobre a sua nudez e tem vergonha. E Deus reveste-o de roupa para tapá-lo, para cobrir a sua nudez. Desde a queda, desde que o pecado entrou no mundo, que Deus antecipa um vestuário que cobra a nossa vergonha pelo pecado. E Jesus é essa roupa. O que Deus estava a fazer no Gênesis ao cobrir Adão e Eva com roupas era uma antecipação daquilo que Jesus ia fazer, ao cobrir-nos com Ele mesmo, para que fôssemos aceites por Deus. Portanto, irmãos, por estarmos revestidos de Cristo, por Cristo ser aquilo que está mais próximo de nós. A roupa é o que está mais próximo de nós, é a nossa primeira proteção. Cristo é a nossa proteção. Ele está sempre presente. Por estarmos revestidos de Cristo e unidos a Ele pela fé, não é preciso acrescentar nada ao que Jesus fez para sermos aceitos por Deus. É isto que Paulo está a dizer claramente. Uma vez que vocês foram, a vossa vergonha, o vosso pecado foi coberto pelo que Cristo fez, vocês não precisam de fazer mais nada a não ser crer no Filho de Deus. Por isso o Evangelho faz-nos olhar para cima, faz-nos olhar na nossa relação com o Deus Criador. E a consequência disto, a consequência desta bênção por estarmos unidos a Jesus, traduz-se numa coisa que já lemos hoje, no Salmo 133, que é a união entre os irmãos, a união entre os cristãos. Assim não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não significa que passamos a ser todos iguais. Nós continuamos a carregar as nossas diferenças individuais. Significa que todos somos um em Jesus, pela fé. Aquilo que está no boletim, que Tim Keller diz,
O que o Evangelho me diz é que eu sou um cristão antes de ser outra coisa qualquer. É isso que me define. As boas notícias do Evangelho criam esta unidade. O facto de sermos filhos de Deus, o facto de recebermos o Espírito Santo, de termos a perfeita justiça de Cristo, esses privilégios são tão grandes. E é isso que nos define de tal maneira que ultrapassa os desequilíbrios que o mundo nos dá. O mundo dá-nos categorias de vantagem e desvantagem, em que uns são superiores e outros são inferiores. O Evangelho, as boas novas do Evangelho, nivelam-nos, porque todos fomos feitos filhos de Deus mediante a fé. Da mesma maneira, o Evangelho também traz más notícias, que é o facto de nós sermos pecadores. E pela graça nós sabemos que não merecemos estas bênçãos que Cristo nos dá. Logo, o orgulho na nossa raça, o orgulho no nosso estatuto social, o orgulho no nosso género é removido. Nós somos pecadores aceites e adotados pela graça, somente pela graça. E nesse sentido o Evangelho, que já nos faz olhar para cima, para a nossa relação com Deus, faz-nos olhar para os lados, para a nossa relação com os outros crentes, com os nossos irmãos. E faz-nos também olhar para trás, para a história. Quando Paulo diz, vocês por estarem unidos a Cristo são herdeiros das mesmas promessas que Deus fez a Abraão. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão. Para um judeu era muito importante falar-se em Abraão, porque quem era judeu pertencia à família de Abraão. E ser da família de Abraão é ser povo de Deus. Foi essa promessa que Deus fez a Abraão. Paulo está a dizer, para vocês serem da família de Deus, para vocês serem do povo de Deus, vocês têm de estar unidos a Cristo. E todas as promessas que vocês sempre leram, sempre ouviram, que Deus fez a Abraão, elas serão vossas. Paulo está a falar do facto de nós sermos família de Deus. Ele vai ilustrar essa filiação no capítulo 4, do versículo 1 até ao 3. Ele usa uma ilustração de uma criança que é herdeira de alguma posse ou propriedade. Ele diz assim, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto ou ainda que ele seja senhor de todas as coisas. Portanto, uma criança menor é herdeiro daquilo que o pai possui. Mas ele ainda não possui aquilo que o pai tem. Nessa medida, ele não difere de um escravo. Ele está sob a direção e a responsabilidade de tutores e curadores que o conduzem. O papel dos tutores e dos curadores, as pessoas estavam responsáveis por essa criança no contexto romano, do Império Romano, era conduzirem a educação da criança até que essa criança atingisse a maioridade. Então sim, a criança podia herdar tudo aquilo que o pai tinha. Paulo, antes de falar nisto, ele fala no versículo 24, se puderem ir até lá, do capítulo 3. Ele diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Ele está a fazer uma comparação. A lei serviu de aio, de alguém que conduz a Cristo. Da mesma maneira, o curador, as pessoas responsáveis por essa criança que é menor, o conduzem até à sua maioridade. Pode dizer, a lei mostrou-vos que vocês eram pecaminosos, que vocês não podiam cumprir. Portanto, ela vos levou até à solução que é Cristo. Duas aplicações rápidas agora desta ilustração que Paulo usa ao falar numa criança que é menor. Ele no versículo 3 diz, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Está-nos a comparar a esta criança. Então, todos somos escravos espirituais até irmos até Cristo. Todos, sem exceção. Todos estamos debaixo da lei, mesmo que nunca tenhamos ouvido falar da Bíblia. Isto é importante. Todos nós estamos debaixo da lei, daquilo que Deus pede para nós fazermos. Porquê? Mesmo que nunca tenhamos ouvido falar da Bíblia. Porquê? Porque nós tentamos sempre viver à altura de algum padrão. Uma pessoa que não tem fé vai viver segundo algum padrão.
Ou será o padrão de algum patamar de sucesso académico, ou sucesso financeiro, ou sucesso familiar, ou sucesso desportivo, ou sucesso nas amizades? Nós vamos sempre viver para alcançar algo. E nesse sentido, nós estamos sempre debaixo da lei. Sempre. Seremos sempre escravos da lei. E por isso, sem Cristo, nós vivemos ansiosos, vivemos carregados com esse fardo, longe de uma relação com Deus. Em segundo lugar, esta é também uma imagem de como os cristãos podem passar ao lado da liberdade e da alegria da salvação. Embora saibamos que já somos filhos de Deus, nós podemos passar ao lado desta realidade. Podemos viver dia a dia como se continuássemos a ser escravos, em vez de sermos filhos, em vez de filhos adotivos, como realmente somos. Podemos estar a relacionar-nos com Deus meramente através do nosso registro de boas ações. Poderemos estar como os cristãos judaizantes. Podemos estar sempre a querer juntar coisas à nossa fé, como se isso valesse de alguma coisa. Apesar de já sermos filhos de Deus, com acesso completo e direto ao Pai. A escravatura é o nosso estado natural sem Cristo. E Paulo vai mostrar, não acaba aqui. Paulo mostra como podemos atingir e desfrutar essa maioridade. Tal como a criança que chega à maioridade, Paulo vai dizer, vocês quando eras, da mesma maneira que aquela criança era menor, há uma solução para vocês atingirem essa plenitude, essa maioridade espiritual. E Paulo faz uma transição no texto, no versículo 4, quando ele diz, porém, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E aqui é importante colocarmos a nossa atenção no trabalho do Filho, no trabalho de Cristo. Nós éramos como escravos, mas agora Paulo continua. Algo aconteceu. Na plenitude do tempo, tal como quando chega a altura de o filho menor herdar tudo aquilo que o pai tem, também chegou o tempo em que Deus enviou o seu Filho. O tempo adequado em que Deus enviou o seu Filho. Completamente humano e com todas as obrigações perante a lei. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Completamente homem, como nós, debaixo da lei. Com as mesmas obrigações perante a lei que nós temos. Portanto, totalmente identificado connosco. No entanto, nós não podemos cumprir a lei. Ele era o único capaz de, em primeiro lugar, nos resgatar do poder da lei. Quando no versículo 5 diz, Deus enviou o seu Filho, e no versículo 5 diz, para resgatar os que estavam sob a lei. A imagem é de alguém que paga o preço pela libertação de um escravo. É o que redenção quer dizer. Pagar um preço para a libertação de um escravo. Jesus fez tudo o que a lei exigia, indo até à cruz e morrendo, redimindo-nos do poder da lei. Jesus cumpriu a lei toda, mesmo até na sua morte. Porque a lei diz que quem é pecaminoso, quem tem pecado, merece morrer. O salário do pecado é a morte. É o que Paulo também nos diz em Romanos. E por isso Jesus foi à cruz, morreu, não porque ele fosse pecaminoso, não porque ele fosse pecador, mas porque ele tomou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa. E por isso ele teve de cumprir a lei. Ele tinha sobre ele as nossas cargas, as nossas ofensas contra Deus. E por isso ele teve de morrer. E em segundo lugar, Jesus é o único capaz de adquirir para nós a adoção de filhos, que é a segunda parte do versículo 5, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele paga o preço para que fôssemos resgatados, tal como um escravo era resgatado. Para quê? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Os plenos direitos que um filho de Deus tem. É um termo legal. É uma coisa que fica definida legalmente. Pela fé recebemos a perfeita justiça de Cristo. A própria beleza do Filho de Deus é-nos dada e somos adotados como filhos de Deus.
herdando tudo aquilo que pertence ao próprio Jesus. Estão a perceber o esquema, irmãos? Jesus é o Filho de Deus perfeito. Quando Ele nos resgata, Ele dá-nos tudo aquilo que é seu. Ao contrário, tudo aquilo que é nosso, que é pecaminoso, vai para Cristo. E tudo aquilo que é de Cristo, a perfeição, a obediência, a justiça, a beleza, vem para nós. É por isso que nós agora somos filhos, quando éramos escravos, porque nós ganhámos o direito legal de sermos filhos do Pai. Jesus não apenas retirou a maldição que nós merecíamos, Ele também nos deu as bênçãos que Ele mesmo merecia. Jesus não nos colocou apenas num lugar neutro em que estamos perdoados. Ele não retirou apenas os nossos pecados. Aí estaríamos num lugar neutro e ainda teríamos de provar que éramos capazes de chegar até Deus. Jesus fez tudo. Ele não só retirou de nós o pecado, como Ele nos deu o direito para estarmos diante de Deus. É como se nós tivéssemos feito tudo o que Jesus fez. É como se nós tivéssemos uma medalha de mérito para apresentar a Deus. Olha, vês, eu cumpri a lei. Mas essa medalha não é nossa. É o próprio Cristo em nós. Últimos versículos. Porque vós sois filhos, assim como Deus, na plenitude do tempo, enviou Jesus, Ele agora envia o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Ele envia o Espírito ao nosso coração, que clama, Abba, Pai. É importante agora refletirmos no trabalho do Espírito, o trabalho do Espírito Santo. O propósito do Filho, como já vimos, é assegurar o nosso estatuto legal, a nossa posição oficializada da nossa adoção. Está feito, está carimbado, somos filhos. Jesus fez isso. O propósito do Espírito é assegurar a experiência da nossa adoção. O facto de clamarmos Abba, Pai. O Espírito vem assegurar que nós experimentamos que somos filhos de Deus. E como é que é essa experiência? Ele leva-nos a clamar Abba, Pai. O clamar, no original grego, é uma palavra que revela uma rendição profunda, uma paixão intensa. Nosso coração está completamente derramado para Deus. É uma ideia que também refere à nossa vida de oração, que enquanto filhos já não é uma oração mecânica que temos de fazer para agradar a Deus, que temos de fazer para ganharmos o favor de Deus. Não, é uma oração que agora é livre, é cheia de calor, cheia de convicção de que o Pai nos ouve. Assim como uma criança está pronta a chamar pelo seu pai que está perto, isso é o que uma criança faz. Ele chama pelo seu pai e pela sua mãe, porque ela sabe que eles estão perto. Assim o Espírito trabalha de modo a que nós, que já temos Jesus, sintamos a proximidade de Deus. O Espírito faz isto em nós, para que nós sintamos que Deus está perto de nós e que nos ouve. Abba. Abba foi uma expressão, Abba Pai, foi uma expressão que o próprio Jesus usou. Sabem quando? Quando ele estava prestes a ser preso. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Na pior altura, de maior angústia, ele usou esta expressão. Uma expressão de confiança, de amor e de segurança. Não é inocente que Paulo pegue nisso, que aliás era uma expressão aramaico. Os gregos nem sabiam aramaico. Não é inocente que Paulo pegue nessa expressão e diga, vocês devem usar isso. Porque o próprio Jesus usou isso. Usou essa expressão. Não devemos separar o trabalho do Filho, que é objetivo. Aquilo que Jesus faz é objetivo. É algo que Ele faz independente do que sentimos. É uma coisa que está consumada, independentemente daquilo que nós sentimos. Já o trabalho do Espírito é subjetivo. É um trabalho que nos move emocional e intelectualmente para aquilo que Jesus fez. Embora distintos, são trabalhos distintos, a nossa salvação, mas eles são inseparáveis. Tim Keller diz assim, a plenitude do Espírito é experimentada à medida que meditamos no amor do Filho. Os dons do Filho, as bênçãos todas que já falamos, são apreciados à medida que olhamos para o Espírito
para nos guiar. Nós não podemos separar uma coisa da outra. Nós temos que mergulhar fundo naquilo que Jesus fez. E temos que pedir com convicção, com clamor, para que o Espírito Santo nos guie até aquilo que Cristo fez e que aplique isso em nós. E Paulo termina com os privilégios de sermos filhos. Esta filiação significa que somos herdeiros. Um escravo, e Paulo está a usar a imagem de escravos aqui, escravo seria adotado como filho apenas se o pai não tivesse herdeiro. Se um proprietário não tivesse herdeiros seus, ele poderia então adotar um escravo para ter um herdeiro legal, a quem pudesse dar tudo aquilo que ele tinha. Irmãos, agora pensem, isto é escandaloso. Isto é escandaloso, porque Deus trata-nos como se nós tivéssemos feito tudo o que Jesus fez. Quando nós éramos escravos, quando nós não tínhamos direito nenhum de estar na presença de Deus. E Deus trata-nos como se nós tivéssemos feito tudo aquilo que Jesus fez. Ele trata-nos como se nós fôssemos filhos únicos, como Jesus é. Um filho único. É essa a atenção que Deus nos dá quando estamos unidos a Cristo. Por essa razão é que Paulo nos exorta a usar o termo Abba Pai. Porque nós herdamos legalmente os direitos do único Filho de Deus, Jesus Cristo. Rapidamente, irmãos, e para caminharmos para o fim. Quando nós lemos isto, nós temos de perceber que Deus quer, é desejo de Deus que nós vivamos sabendo que somos seus filhos. Deus não nos salva para nós ficarmos aliados desta realidade e para que continuemos a viver como escravos. Ele diz-nos isto para que nós percebamos que nós somos de facto seus filhos. Ele quer que nós interiorizemos todos os benefícios de sermos adotados por Ele, pela fé em Cristo. Ele quer que nós vivemos plenamente, que nós tenhamos vida em abundância, como Cristo disse. E para isso precisamos meditar no que o Deus triuno fez por nós. Ele adota-nos enquanto Pai, através da morte e da ressurreição do Filho, aplicando todas as bênçãos que daí surgem através do Espírito Santo. É o Deus triuno que faz isto. Ele adota-nos. O Filho morreu e ressuscitou, e o Espírito aplica isso em nós. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus pela fé, tudo aquilo que Ele fez é-nos imputado, como se nós tivéssemos feito tudo isso. Isto para nós é central, irmãos. Quando nós confiamos em Cristo, nós deixamos de confiar em nós. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor Jesus é, tudo aquilo que Ele fez, é-nos dado para nós. Deus diz-nos, isto agora é teu. A obediência, a justiça, o direito para estares comigo é teu. E aplicamos isto de duas maneiras. O orgulho e medo já não fazem sentido para nós. Porquê é que o orgulho e o medo já não fazem sentido? Já não nos podemos orgulhar porque somos pecadores que nunca poderiam chegar a Deus pelas suas próprias forças. Nós éramos escravos, nunca poderemos orgulhar-nos disso. Nós nunca poderíamos pagar o preço, o resgate que precisávamos. Logo, como o apóstolo Paulo disse, agora não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, não há escravo nem liberto. Eu não me posso orgulhar sobre outras pessoas, por exemplo, eu não posso orgulhar por ser homem, eu não me posso orgulhar por ser branco, eu não me posso orgulhar por ter um curso superior. Uma vez que nós todos somos um em Cristo, aquilo que nos define, os nossos benefícios, são todos iguais. São os mesmos benefícios. É a beleza do Senhor Jesus. O mundo dá-nos categorias para sermos distinguidos, para que uns sejam exaltados e para que outros sejam humilhados. É esse o esquema. Mas em Cristo somos um, porque todos somos pecadores redimidos pela graça. E quando eu sou orgulhoso, irmãos, quando cada um de nós é orgulhoso, nós demonstramos que não percebemos que fomos salvos
pela graça e não fomos salvos por favor. É essa a implicação. Quando nós somos orgulhosos naquilo que fazemos, naquilo que somos, nós estamos a demonstrar que não percebemos que fomos salvos pela graça, porque Deus quis, não por alguma coisa que nós fizemos. Da mesma medida, irmãos, nós já não precisamos ter medo, nós não precisamos de ser medrosos, nós já não precisamos de estar sôfregos por aprovação dos outros, pelo reconhecimento. Nós já não precisamos de andar à procura disso, porque nós já fomos aceites por quem? É o que Paulo nos está a dizer. Vocês já não precisam de fazer com que a vossa vida dependa dos outros, porque vocês já foram aceitos pelo Deus, Criador do Universo. Vocês já são filhos dele. E quando eu receio não ser reconhecido pelos outros, eu desvalorizo o reconhecimento que Deus me dá em Cristo. Eu desvalorizo a própria obra do Senhor Jesus. Quando eu receio que o que eu faço não é suficiente para chegar até Deus, eu coloco-me no lugar do próprio Cristo. Eu queria vincar isto, irmãos. Quando eu receio que o que eu faço não é suficiente para chegar até Deus, eu estou-me a colocar no lugar do próprio Cristo, porque eu estou a achar que eu posso fazer alguma coisa para estar com Deus. E isso não é verdade. Isto é válido para aqueles que são crentes, para aqueles que não são. Nós podemos continuar a viver como escravos, sendo já filhos de Deus, a pensar que temos de fazer coisas para que Deus nos aceite. Da mesma maneira, aqueles que não têm fé podem pensar que ainda não sabem o suficiente, ainda não fazem coisas boas o suficiente para irem para o céu. Não é sobre isso, meus amigos, não é sobre isso. É sobre o que Jesus fez no nosso lugar. O cristão deve viver confiante e humilde ao mesmo tempo. Ligar a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo pressupõe tempo para meditar na palavra. Nós só seremos cheios do Espírito Santo quando mergulharmos na obra do Senhor Jesus por nós. Porque o Espírito veio exatamente para isto, irmãos. O Espírito veio para revelar-nos e aplicar em nós aquilo que Cristo é e fez. Ele faz isto através da palavra de Deus. Nós só poderemos confiar e nos alegrar plenamente em Jesus se pedirmos ao Espírito Santo que nos guie. Porque o Espírito Santo só nos vai guiar para uma pessoa, que é Cristo. Os dois estão ligados. Por isso é que ler a palavra é ir até ao sítio onde o Espírito Santo trabalha, para vermos mais claramente a beleza do Filho de Deus. Por isso é que a palavra é tão importante, é central para nós. Porque o Espírito trabalha através da palavra de Deus, através do que a Bíblia diz, para nos levar até Cristo. O Espírito Santo e Jesus estão ligados nesta obra. E Deus diz-nos que esta não é uma tarefa mecânica. É suposto nós clamarmos a Deus. É o que Paulo está a dizer. Vocês clamem, Abba, Pai. Vocês chamem por Deus. Como se nós orássemos, Pai, Tu és o meu Pai Celeste. Eu sei que Tu me ouves e estás perto de mim para me ajudar. Por aquilo que o Teu Filho fez na cruz e porque o Espírito Santo está em mim e guia o meu coração até Ti. A Bíblia diz em Jeremias 29:13, não precisam de ir até lá, é um versículo conhecido. Deus está a dizer, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta promessa de Deus é escandalosa de tão fantástica que é. Isto é escandaloso, irmãos. O Deus Criador, a quem nós devemos tudo, promete ser achado por todo aquele que o buscar com todo o coração, com todo o desejo, com toda a dependência, com toda a súplica. E nós podemos pensar, isso parece difícil de fazer, eu não sou capaz de entregar assim o meu coração. Mas sabem porque é que a Bíblia encoraja-nos sempre a fazer isso, a buscar Deus de todo o nosso coração? Porque nós não o vamos fazer sozinhos. Isso é que é o fantástico, irmãos. Nós não o fazemos sozinhos, porque é o próprio Deus que nos está a impulsionar a fazer isso. Porquê? Porquê é que é Deus que nos faz isso? Porquê é que nós sabemos que é Deus que faz isso em nós? Porque a fé é dom de Deus. Efésios 2:8. Não precisam de ir até lá. Se quiserem, podem notar. Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça e isto não vem de vós. É dom de Deus. A fé é dom
de Deus. Portanto, nós sabemos, a partir do momento em que nós estamos a clamar a Abba Pai, a partir do momento em que nós estamos a buscar Deus com o nosso coração, nós sabemos que é Deus que está a fazer essa obra em nós. É o Espírito Santo que nos está a impulsionar para isso. A palavra exorta aqueles que têm fé a descansarem plenamente no Senhor, a buscarem o consolo do Espírito que nos faz clamar pelo Pai que nos ama sempre. A palavra também exorta aqueles que não têm fé a fazer o mesmo. A palavra está-nos a dizer, deixem o vosso esforço para serem bonzinhos e deixem de pensar que isso vos garante um lugar no céu. Vocês só vão ter desespero, sufoco por pensarem assim, porque não são suficientemente bons ou que ainda não sabem o suficiente para poderem ser salvos. Irmãos, não é a nossa capacidade para perceber coisas e para fazer coisas que nos salva. É Cristo que salva. Entreguem a vossa vida nas mãos daquele que deu a sua vida para que o pudéssemos fazer. Cristo deu a vida para que nós pudéssemos entregar a nossa vida a Ele. Ele garantiu isso. É uma declaração legal. Foi o que Paulo disse. Por isso é que nós não buscamos o Senhor em vão. Não há o perigo de nós buscarmos Deus e não o encontrarmos. Nós iremos encontrá-lo se o buscarmos de todo o nosso coração. A partir do momento em que nós colocamos a nossa fé em Jesus e nos negarmos a nós vamos encontrá-lo. Porque é Deus que está a fazer essa obra em nós. E Ele não vos vai largar. A promessa também vai aí. Deus não nos larga. Porque foi Ele que nos chamou. Pela fé em Jesus, seremos sempre, sempre, sempre filhos do Deus eterno. Seremos sempre da família do Deus que nos criou. Louvado seja o nosso Deus, irmãos, e que Ele nos ajude.